Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para sempre. Que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando agora para assistir mais um vídeo. Aqui neste canal conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através desta verdade que o homem fica liberto de todos os males que possa existir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, essa escola bíblica dominical. Os pessoal aí de Pernambuco, meus parentes aí e amigos em Pernambuco, né? Para Livramento, José, e a todos, né, Janaína, Janicleide, todos aí que estão aí conectados nesse canal, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, ao meu irmão Manuel Mendes e a sua família, a todos aí que estão assistindo, acompanhando sempre que nós colocamos aqui este trabalho aqui neste canal. E ao pessoal aqui de São Paulo, a igreja, em especial a igreja do Jardim Piquiri, louvado seja o nome do Senhor. A todos, enfim, os seguidores aí, os que nos seguem, os que ainda não seguem, que estão chegando pela primeira vez, já aproveita, já deu aí, deixa aí o seu like, né? Se inscreva e compartilhe nossos trabalhos aí com seus amigos, seus vizinhos e seus colegas de trabalho. Vamos junto aqui aprendendo a palavra de Deus, todo mundo juntos. Eu aprendo com vocês, nós aprendemos juntos, isso aí nós vamos crescendo para a glória de Deus. Quero mandar um abraço aqui a todos que estão aí no exterior, em outros países, pois eu creio que temos pessoas aí também que em outros países aí que têm acompanhado nossos trabalhos, têm acompanhado aqui os seus comentários, e eu fico grato por isso. Pessoa da Indonésia, pessoa de Portugal, pessoa do Chile, vários lugares aí que estão aí conectados neste canal. Que Deus abençoe a todos vocês aí, toda a sua família, que dê uma semana de paz, de alegria, de muita prosperidade em todas as áreas da sua vida, né? Espiritual, material, e enfim, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos para mais uma aula. Esta aula aqui do dia 12 de maio de 2024 tem por título as nossas armas espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada nós tivemos aqui a aula 5, que falou ali sobre os inimigos do cristão. E hoje nós queremos falar aqui sobre as armas, né? As nossas armas espiritual. É a aula 6, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui trazendo para nós neste dia de hoje. E o título, né, desse trimestre que nós estamos estudando é A Carreira que nos está proposta. Nós temos aí nessa carreira, né, foi nos dado aí essa proposta para nós estarmos correndo. Louvado seja o nome do Senhor. E não devemos parar, temos que ir até o final, porque a nossa vitória está no final da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, o título também aqui da lição nos fala o caminho da salvação, santidade e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. É o título do trimestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a lição de hoje, como eu já falei, é as nossas armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no textuário, queridos irmãos, nós temos um versículo aqui no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que nos diz assim: porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e amigos, milícia, o que é uma milícia? Louvado seja o nome do Senhor. Milícia, como diz aqui no textuário, milícias são grupos, né, armados que operam paralelamente ou com consentimento das forças de segurança do Estado, né? Frequentemente são compostas por agentes ou ex-agentes do Estado, né? Então, sua origem no Brasil remonta aí ao período da ditadura militar, e quando deu início ali no ano de 1964 a 1985, por aí, né, com a formação de grupos de extermínio, né? Esquadrão da Morte. Então, este nome milícia se deu origem aí na ditadura, né? Formaram a milícia. Então, as armas da nossa milícia, né? Nós militamos aqui
contra o mal. Ali, essa milícia aí, eles lutavam contra, até muitas vezes, contra o bem. Aqueles que não queriam se adequar aos seus costumes, aquela ditadura ali, essa ditadura militar, né, civil-militar, eles obrigavam, né, as pessoas, elas foram marcadas ali, essa ditadura, né, essa milícia, pela extrema violência com a qual foram combatidos, né, os opositores ali do regime, quem se opôs ali contra esse regime, né, eles seriam submetidos a prisões, a arbitrária, né, prisão arbitrária, torturas, estupros e assassinatos, né, aconteceram ali pelas forças militares e políticas no país, mas que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos estar, né, militando aí contra o mal. Louvado seja o nome do Senhor, desfazendo as obras do mal, as fortalezas, destruindo as fortalezas do mal, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estudar nesta lição? Estudaremos aqui que nós estamos envolvidos em uma inteira batalha espiritual. Essa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, e contra potestades no ar. Vejam só, a nossa luta, essa luta não é contra pessoas. Tem pessoas que estão lutando contra pessoas. Às vezes uma pessoa faz um mal contra ele e aquela pessoa já muitas das vezes querem se vingar com maldade e tudo mais, pagando mal por mal. Mas as nossas lutas não é contra as pessoas. Quando uma pessoa faz algo ruim para nós, muitas vezes nós devemos entender que a pessoa em si muitas vezes não faria aquilo. É a força do mal que está usando eles para te atingir, para te afligir, né? Então, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades no mundo espiritual, né? Portanto, nossas armas não podem ser, né, de natureza humana ou carnal, né? Na batalha espiritual utilizamos armas espirituais. Nós vamos ver aqui quais são estas armas que nós temos que ter posse delas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta lição nós vamos explorar a realidade dessa batalha e destacaremos aqui 3 principais armas espirituais, né, à disposição do crente. Além disso, examinaremos também o exemplo supremo de Jesus no uso destas armas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o maior exemplo, né, supremo aqui, que foi o próprio Jesus Cristo que usou estas armas de defesa, de ataque e tudo mais. É isso que nós vamos tomar posse nesta lição. Devemos aprender e devemos utilizar, devemos estar preparados, sabendo como utilizar estas armas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, a palavra grega, querido, a palavra grega oplas, armas, né, significa armas, é uma palavra genérica usada tanto para armas de defesa como de ataque. O termo milícia significa campanha, né? O ataque do inimigo contra, né, os coríntios, contra ali os coríntios, fazia parte de uma grande campanha militar. Os poderes do inferno atacavam a igreja e era importante não ceder nenhum território. Ouça isso no nome de Jesus. Então, as armas, né, da milícia cristã não são carnais. Os cristãos não usam, por exemplo, espadas, revólver, né, ou estratégias militares modernas para levar o evangelho por todo o mundo. Lógico que nós não vamos sair, né, armados dessa maneira. A nossa arma, nós vamos estar daqui, né, tópico para frente, nós vamos estar vendo, estudando cada uma dessas armas que nós devemos tomar posse e lutar com elas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o conflito entre as forças de Deus e as de Satanás é espiritual e precisa ser travado com armas espirituais, né? É colocando toda a armadura de Deus que os cristãos poderão se armar contra as investidas de Satanás. Essa armadura consiste, de paz, verdade, justiça, fé, oração, jejum, né? Amor, luz, a espada do Espírito e a salvação. Nós vamos ver algumas referências, né? Romanos capítulo 13, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Efésios capítulo 6, versículo 11, versículo 13, aí vai até o versículo 17, e primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 8, né? Então as nossas armas, amadas, nossas armas espirituais são poderosas. Ouça isso em nome de Jesus. Olha só, aqui no capítulo 10, versículo 4, né, de 1 Coríntios, elas destroem resistência do inimigo.
essas armas destroem. A fortaleza, a palavra grega, ashuroma, né? Encontra-se apenas aqui no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, né? Fortaleza, né, nos papiros tinha o significado de prisão. Essas fortalezas são muralhas que resistem, portas, né, que se fecham e paredes que aprisionam, né? E Shimon, né, Kistemake, diz que essas fortalezas aparecem em formas múltiplas, mas não essencialmente a mesma, né? Não são sistemas, né? Sistemas, esquemas, estruturas e estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do Evangelho de Cristo, né? O inimigo tem suas fortalezas, essas fortalezas parecem inexpugnáveis, não é verdade? Mas as armas que usamos podem detonar essas muralhas, fazer ruir as resistências. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler um versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vamos lá, rapidinho. Esse versículo está aqui na minha mente e nós vamos estar meditando sobre ele. Diz assim, ó: louvado seja o nome do Senhor. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Então você tem aí Cristo como a sua defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 10, versículo 4, vai nos dizer desta forma, vejam só. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. O textuário que nós estamos vendo, né? Elas são poderosas em Cristo, ouça isso no nome de Jesus. Então, essas armas, ela anula, né? Qualquer estratégia do nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, essas armas, ela anulam sofisma, né? A palavra grega logismos significa raciocínio, reflexão, pensamentos. A batalha é travada no campo das ideias. Essa guerra não é travada contra pessoas em si, mas contra padrões de pensamentos, filosofias, teorias, visões e táticas do diabo, né? Cega o entendimento dos incrédulos, como diz lá em 2 Coríntios 4:4, que o inimigo, Deus desse século, cegou a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então ele distorce a verdade, né? Dissemina o erro e espalha a mentira a mentira ele espalha também isso aí. Então as nossas armas desmantelam, né? Acaba com esse, desfecha tudo isso aí, esse sofisma, desnudam esses artifícios e aniquilam esses raciocínios, né? Falazes. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos, né, nos valer destas armas poderosas que nós vamos ver a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade prática nós temos aqui, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Vamos ver aqui quais são essas armas, né? São 3 armas aqui que o comentarista aqui, ele deixa aqui para nós, né? A palavra de Deus é uma arma poderosa, que com essa arma que você se defende e você ataca também. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também a segunda arma, que é a oração, e a terceira arma, o jejum. Aí se você for lá para Efésios capítulo 6, você vai ver que nós temos ali as armaduras de Deus para nós estarmos lutando, louvado seja o nome do Senhor, contra as forças diabólicas, contra o nosso adversário, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então não é contra as pessoas, vejam só, pois não temos que lutar, versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Não é contra as pessoas, não. E sim, devemos lutar contra os principados, né? Contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, com as forças espirituais, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Olha, deixa eu fazer uma pausa aqui e trazer para vocês uma referência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui do versículo 12, eu quero trazer aqui um comentário aqui, mostrar para você que nas regiões celestes existe, né, essas coisas, essas potestades, né, que no espaço onde nós estamos falando aqui, existe esses poderes, né, deste mundo. Fala aqui, olha, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados. Vejam só, os príncipes, né, das trevas que estão no ar, contra as potestades
potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então eles estão no espaço, ouça isso no nome de Jesus. E isto nós podemos ir lá para o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e o 13. Daniel 12 e Daniel 10, 12 e o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só o que é que diz aqui, Daniel 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, isso aqui é o anjo do Senhor, o anjo de Deus falando com Daniel, certo? Daniel 10, versículo 12. Não tema, então diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. Você vê que a oração, ela combate, louvado seja o nome do Senhor, ela te defende, é uma arma poderosa para você lutar contra o adversário. Veja só, então, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, quer dizer, eu vim por causa da tua oração. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, aqui ele está falando do adversário, do inimigo, ouça isso no nome de Jesus, o próprio demônio. Então ele resistiu por 21 dias, então ele continuou, então Miguel, um dos primeiros príncipes, aqui é o príncipe de Deus, o anjo de Deus, Miguel, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então eles ficaram ali lutando, né, contra essa potestades que fala lá em Efésio, louvado seja o nome do Senhor. Então, para você ter uma ideia que existe sim principados, né, louvado seja o nome do Senhor, e nós devemos ficar muito esperto, né, e usar as armas do Espírito, né, louvado seja o nome do Senhor. Aí se você for lá para Judas, né, versículo 9, que Judas só tem só um capítulo, versículo 9, vai nos dizer assim, vejam só, mas o arcanjo Miguel, quando contentia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, para você ver que existe, né, o diabo existe, tão certo que aqui o próprio arcanjo Miguel, ele disputava ali com o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo querendo o corpo de Moisés para que colocasse no lugar, quem sabe até para idolatrar, para o pessoal idolatrar, e Deus havia escondido. Mas nem aqui está nos ensinando que nós não devemos, mesmo sabendo que ele existe, nós não devemos nem pronunciar palavras de maldição contra ele, mas que o Senhor repreenda. Então é isso que nós devemos fazer. A gente vê muitas pessoas brincando, fazendo piadinha com o diabo, com demônios, e nós não devemos, né, agir desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, versículo 17, vai nos dizer assim, vejam só, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? Essa espada do Espírito, ele continua, que é a palavra de Deus. Esta é uma espada poderosa, uma arma poderosa que você tem para se defender. Vamos ver a outra, no versículo 18, outra arma poderosa que nós temos, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18 ele diz assim, e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração também é uma arma que você pode estar usando ela, né, para que você possa ser próspero nesta batalha. Você tem que estar com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Você vai passar a espada, que é a palavra, e aquela palavra vai fazer um efeito tremendo. Nós vamos ver daqui a pouco pessoas que se defenderam com a palavra. Então, temos também que orar, né, suplicando, louvado seja o nome do Senhor, e vigiando, perseverando. Perseverando é como você persevera até o fim, você não para. Sabemos que nós temos lutas constantes, nós temos batalhas constantes, porque o adversário, o diabo, ele não desiste cedo, não desiste fácil de querer derrotar os santos, de querer derrotar as pessoas. E nós temos que ser persistentes. Ouça isso no nome de Jesus. Aí lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que o obreiro, ele tem que manejar, saber manejar bem a palavra, saber manejar bem a espada. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que estar preparado toda hora, né? Lendo, como diz lá em Josué 1 e 8, que nós devemos estar meditando dia e noite. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar, nós vamos deparar com demônios que vêm com toda fúria, querendo te destruir. E quando você está preparado com essa arma, sabendo utilizá-la, louvado seja o nome do Senhor, então você tem êxito naquilo em que você fizer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo, eu acredito que seja versículo 17.
Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 4, versículo, ali a partir do versículo 1, já começa a nos dizer assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí é interessante que aqui, quando ele fala que Jesus foi levado pelo Espírito, eu já vi pregadores, já vi pessoas falando que Jesus foi levado por Satanás para o deserto para ser tentado. Não, Jesus não foi levado por Satanás. Aqui, esse Espírito está escrito com letra E maiúscula. Então aqui foi levado pelo Espírito de Deus para que ele fosse tentado. Ali era um teste que Jesus teria que passar e mostrar para os homens que é possível, como o homem passar, né, resistir às tentações, lutar com a palavra e vencer. Veja só, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador chegou a ele, né, e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui Jesus buscou esta palavra, lá em Deuteronômio, né? Louvado seja o nome do Senhor. E capítulo 8, se não me engano, Jesus buscou essa palavra lá. Aí o diabo que deu uma desperta aqui, ou seja, no nome de Jesus, ele não desistiu, né? De primeira, não. Ele não desistiu. Aí olha o que o diabo faz. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E versículo 6 diz, ele disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, pois também está escrito. Vejam só. Então aqui o diabo, ele usou a própria palavra de Deus que está escrito lá no Salmos 91. Ele falou assim, pois também está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, se eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Isso está escrito lá em Salmo 91, certo? Aí agora, Jesus, né, poderia, se Jesus fosse orgulhoso, fosse como muitos, né, que quer mostrar para o diabo que ele é o bam, 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 tem muitos que é assim, aí eu vou fazer para você, para mostrar que Deus é comigo mesmo, que eu faço, que nada acontece. Mas Jesus não, Jesus pensou, né, Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam só. Então, tudo isso aí, Jesus foi rebatendo contra o adversário, com nossos inimigos, ouça isso no nome de Jesus, você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 por ali, então louvado seja o nome do Senhor, e assim você vai vendo que o Senhor Jesus, ele nos ensina a usar esta arma, ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, e lendo aqui, né, a leitura, depois nós voltamos aqui para a verdade prática, né? Mas vendo aqui a leitura bíblica em classe, eu quero aqui só frisar com você alguns versículos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4 também, e capítulo 4, versículo 1 a 4, aí pula para o versículo 16 e lê até o versículo 20. Né? Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui foi depois que Jesus saiu do Jordão, né? Foi batizado ali por João Batista. Aí o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Aí fala, né, versículo 2, a mesma coisa que nós estávamos lendo lá em Mateus. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando aqueles dias, teve fome. Terminando ali os 40 dias, ele teve fome. E disse, então o diabo ele vai no ponto fraco, onde você está mais necessitando. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Esaú, quando chegou do campo, o Jacó manda ele, Isaac manda ele pegar uma caça, né, que Esaú era caçador, manda ele pegar uma caça no campo e voltar e preparar um guisado para que Isaac comesse e abençoasse ele, e Isaac ia morrer. E Jacó foi mais esperto, foi lá e tal, e junto com a mãe fez um guisado de um cabrito lá e tal, sei que enganou Isaac. Então, aqui quando ele teve fome, o diabo sabia o ponto fraco, a fraqueza que Jesus estava sentindo ali por ter fome. Aí ele vai justamente naquele ponto fraco. Por isso nós devemos tomar muito cuidado quando nós estivermos, né, necessitando de alguma coisa, devemos tomar muito cuidado nas ofertas que muitas vezes são oferecidas para nós. Tem pessoas que, devido à necessidade, já acata logo, né? Eu quero ser curado, vai lá e acata um conselho, uma coisa ou outra, uma simpatia, uma coisa que muitas vezes vai te fazer uma maldição para o resto da vida. E acaba, né, pegando. E aqui o diabo, ele foi lá e tentou a Jesus justamente na área da comida, porque Jesus estava com fome. Onde que Esaú foi tentado, quando Esaú foi procurar, né, chegou do campo uma certa vez, que não conseguiu pegar nada, aí chegou com fome, e o seu irmão tinha feito um guisado de lentilha muito gostoso, e estava cheiroso, então ele estava com fome, e ele foi tentado justamente naquela área, na fome. E ele chegou para Jacó e falou assim, olha, me dá um pouco do teu guisado, né, porque eu estou com fome. Aí Jacó falou assim, não é bem assim, você me passa a sua primogenitura, direito de primogenitura, aquele que fosse primogênito, né, o pai o abençoava, e
E dali abençoava ele com todas as bênçãos e acontecia na vida da pessoa. Então Esaú falou assim, o que me importa, né, essa primogenitura agora, se eu estou prestes a morrer de fome, quer dizer, foi lá e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E muitas vezes nós devemos tomar muito cuidado quanto às ofertas que surgem em nossas vidas nas horas dessas necessidades. Você às vezes tem uma conta para pagar, às vezes aparece um dinheiro fácil para você conseguir e você não pensa duas vezes, vai lá e pum, vai faz uma besteira que isso aí vai te custar pro resto da vida e complica, né, para sempre. Mas Jesus aqui, ele foi esperto, né, louvado seja o nome do Senhor, porque ele, tudo que Jesus fez, amado, não é que ele tinha que passar por aquilo, não, Jesus não tem que passar, ele é Deus, ele era 100% homem e era 100% Deus, então, se ele quisesse passar, ele passava, se não quisesse, ele não passava, e assim foi. Mas ele para ser o nosso modelo, né, que é o maior extremo modelo que nós temos, né, nossa, né, de exemplo para nós, ele quis passar por tudo isso aí, que é para que nós passássemos também, né, louvado seja o nome do Senhor, para que nós viemos passar por algumas dessas tentações, nós já sabemos, o nosso mestre passou, então eu vou passar também, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele falou, te dou tudo isso aqui, se prostrar, né, se tu lançar aqui fora e tal, e tal. Aí Jesus falou assim, olha, está escrito também, respondeu dizendo, está escrito, está que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, né, aqui já é versículo 16, quando seu costume, né, segundo o seu costume, na sinagoga levantou-se para ler, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus também lia. Versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, ungiu-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, né? E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é tremendo quando nós buscamos, né, na palavra de Deus a solução para aquilo que nós não podemos muitas vezes resolver. Quando nós temos a paciência, né, de esperar, de lutar com as armas do Espírito contra o mal que se levanta contra nossas vidas. E aqui, amados, a verdade prática ela limita o nosso estudo, né, a 3 armas em específico. Primeiro, a palavra de Deus, né, que nós já falamos, a oração e o jejum. Aí nós vamos estudar aqui detalhadamente cada uma dessas armas aqui no decorrer da lição. Mas, antecipando já aqui, amados, vejam só. Nós devemos usar estas armas, louvado seja o nome do Senhor, com a maior sabedoria que Deus possa nos dar. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Nós não podemos sair para o campo despreparados, jamais. Tem pessoas que é contra se fazer um curso de teologia, um curso avançado. Não, mas meu negócio é joelhogia. Sim, não é só orar, mas a palavra diz também a palavra. E se você não estudar a palavra, você não vai ter o conhecimento dela. Sua oração não vai. Você tem que ter as 3 armas. E também jejuar. Quando Jesus estava no monte e os discípulos estavam lá embaixo com alguém, um pai chegou, pediu para que eles orassem pelo seu filho que estava endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E quando Jesus chega e o pai vai daquela criança, daquele menino, vai até Jesus e fala assim, olha, trouxe meu filho que está endemoniado e tem um espírito perturbador e tal, e os seus discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus foi lá e falou, raça incrédula, até quando serei convosco, né, tal, e foi lá e expulsou o demônio. Aí depois os discípulos perguntam para Jesus, por que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? Se nós fizemos do jeitinho que o Senhor faz, se nós seguimos, né, o figurino aí, tudo que o Senhor faz, e nada aconteceu. Jesus mostrou para eles que eles precisavam de orar e jejuar. Jesus falou assim, olha, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para isso que serve essas armas, a oração e o jejum, elas funcionam juntos. Você se prepara hoje para amanhã, se você encontrar com uma situação dessa que esse pai levou esse menino endemoniado, você já não precisa, né, nem usar a palavra. Veja só, que aqui Jesus nem fala da palavra, mas sim a oração e o jejum. Você vai estar preparado na palavra, já aprendeu que é assim que você tem que expulsar. Então você já tem jejuado antes,
né? Você já tem orado antes, você não vai fazer uma longa oração ali para expulsar um demônio. Você vai lá, já põe a mão sobre a cabeça dele e já repreende logo, e aquele demônio te obedece. Por quê? Você está preparado desde antes. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, sem mais delongas, rapidinho, correndo para frente que atrás vem gente. O primeiro tópico, as armas, né? Louvado seja o nome do Senhor. As armas do crente. Glória a Deus. Vejam só, amados. Do modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são espadas, né? Nós podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi, louvado seja o nome do Senhor, quando foi lutar com o gigante ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não foi com espada, mas nós sabemos que para lutar ali, teria que ser com espadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler essa referência aqui? Primeiro livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo 45. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer desta maneira. Vejam só. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vejam só. Nós sabemos que em um ataque, em uma guerra, eles vão preparados com espadas, hoje é com arma, né, revólver e tudo mais, tal, arma da pesada mesmo, mas aqui Davi, ele cita que essas armas, tu vens a mim, ele falando para o filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja qual é a nossa arma aqui. A nossa arma não é espada, a nossa arma não é escudo, que Deus já é o nosso escudo, a nossa arma não é lança, mas a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa espada é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também fala da vara, né? Lá em Salmo 23, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23, versículo 4. Ele vai nos dizer que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, ele te consola. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós não vamos ler todas as referências, são muitas referências aqui, eu vou só citar para vocês, depois vocês leem em casa, né, quando vocês chegarem em casa nas suas Bíblias. Mas aqui Davi também fala de funda, né? Funda, baleadeira, badog, como queira dizer, né? Lá no Nordeste conhecíamos como baleadeira. 1 Samuel 17, versículo 40, né? Ele fala de arco e flecha também. 2 Reis, capítulo 13, versículo 15, fala de lança. Josué 8, versículo 18, fala do dardo. 2 Samuel 18, versículo 14. Então, os de defesa são escudo, né? Escudo, você vai ver lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, ouça isso no nome de Jesus. Vocês sabem para que serve um escudo que o soldado romano usava? De proteção, não é? Para os dados não te atingir. Então, vai falar assim que tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então aqui não está falando do escudo, literalmente, que os soldados romanos usavam, nem aquele escudo que colocavam na frente para proteger, não. Aqui é o escudo da fé, ou seja, no nome de Jesus, é a fé em Cristo que você tem para te proteger o seu peito, proteger o seu coração, né? O escudo proteger aqui, então protege seu coração de pensamentos maus, de coisas ruins. Fala em capacete também, 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios, aí, capítulo 6, versículo 16, e ele fala da couraça, ouça isso no nome de Jesus, 1 Samuel 17, 5, fala também da candeleiras, 1 Samuel 17, 6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor, né? Salmo 20, versículo 7, né? Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, né? Essas armas que são usadas aqui como para leituras aqui, essas referências, é uma comparação. Louvado seja o nome do Senhor, é metafórico isso aqui, pois o nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, não, jamais, mas contra o mal, encabeçado aqui pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
quanto ao mais, ele fala, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, né? Isso aqui é lá de Efésios capítulo 6. Versículo 2 vai nos falar assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, no nome de Jesus, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui ele usa como referência Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Então, como podemos ficar firmes contra os ataques de tais inimigos? É impossível por nossa própria conta, né? Por nossa própria força, nós não vamos ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor, com nossas próprias forças. Somente o poder de Deus, amados, pode nos defender da força da maldade e da artimanha do diabo, ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, alguns cristãos são tão autoconfiantes, né? Confiam tanto em si mesmo, que acreditam poderem ter êxito sozinhos, sem a força do Senhor. A outros falta tanta confiança em si mesmo que imaginam não ter nada a contribuir para a sua vitória na guerra espiritual. Ambos estão enganados, né? Nos versículos 10 e 11, né, de Efésios 6, que nós acabamos de ler, Paulo ele expressa a combinação adequada da capacitação divina. Ele fala: fortaleçam-se no Senhor, certo? E da cooperação humana, né? Vistam toda a armadura de Deus, né? O poder é de fato do Senhor, assim como a armadura. Sem essa armadura estaremos fatalmente desprotegidos e expostos, né? Mais ainda, assim precisamos apanhá-la e vesti-la. Então, as armas de Deus estão aí disponíveis. Cabe a nós, a nossa parte é apanhar cada uma dessas armas e nos vestir com ela. Como é que eu vou fazer isso, irmão Luiz? É o seguinte: lendo a palavra de Deus, você vai estar apto, né, conforme nós lemos aqui em 2 Timóteo, né? Você vai estar apto para manejar a palavra. Quando você lê, quando você aplica na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, então você vai estar preparado com a palavra. Quando você ora, você vai ter mais confiança em Deus. Você vai ver que você é dependente de Deus, você precisa de Deus. E quando você jejua, você vai amortecer sua carne, vai enfraquecer sua carne e vai fortalecer o seu espírito. Então a sua confiança em Deus é bem melhor do que se você for lutar sozinho, sem essas armas. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo subtópico do tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, vamos ler rapidinho. Louvado e engrandecido o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, conforme diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, buscar altas posições com mentiras, conforme Atos 5 e 3, né, aquela história lá de Ananias e Safira, né, usar pessoas para atrair, Lucas 22, versículo 3 e versículo 4, e escravizar. Então, isso que o diabo procura fazer com as pessoas. 2 Timóteo 2, 26. Ele procura também enfraquecer a fé do crente, como diz lá em Lucas 22, versículo 33. Ele também procura enganar com doutrinas demoníacas, né? 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Amado, me perdoe não estar lendo, né, buscando na Bíblia aqui juntamente com vocês, é porque o tempo é muito escasso, nós não vamos ficar muito apertados assim para passar essa aula toda. Mas depois vocês, né, costumam ler Bíblias, eu sei que vocês são bons de Bíblia mesmo, vocês têm essa arma do Espírito, que é a palavra de Deus, então você vai pesquisar depois na sua Bíblia. Estou só passando aqui as referências onde está escrito, né? Então aqui nós podemos listar aqui de forma completa algumas ações do diabo na vida do povo de Deus. Primeiro, ele furta a palavra do coração. Se o homem não estiver preparado com a palavra de Deus, né, se a pessoa não pegar, não guardar bem aquela palavra, o diabo vem querer furtar, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Segundo, ele semeia o joio no meio do trigo, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Vocês conhecem a parábola do joio e o trigo, né? Que alguém semeou o trigo e foi o maligno à noite e foi lá e jogou o joio junto, e cresceu junto, e o joio é muito parecido com o trigo, e os discípulos andam assim,
daquela fazenda, perguntou, Senhor, quer que nós arrancamos o joio? Ele falou, não, vocês vão arrancar o joio, e eles são muito parecidos, vão acabar arrancando o trigo junto, deixa crescer, no dia da colheita, nós vamos ver quando eles colocarem o fruto, porque pelos frutos conhecereis as árvores, a Bíblia diz, né? Quando eles colocarem os frutos, será separado o joio do trigo, certo? Ok. E terceiro, né, ele opõe-se ao pregador, conforme lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 5. E quarto, ele intercepta a resposta às orações dos santos. Daniel, capítulo 10. A gente vê que, a gente até já leu, né, deu uma pinceladinha aqui, né, quando estava na verdade prática, que ele intercepta, ele procura aqui interceptar. Se nós não tomar cuidado, ele intercepta. Nós temos que lutar. Então foi necessário que descesse o anjo do Senhor e lutasse e tal, para trazer a resposta de Daniel. Então o inimigo também intercepta, né, a resposta às orações dos santos. Então ele oprime pessoas com enfermidade, né? Veja isso aqui em Lucas 13, versículo 10 ao 17. Sexto, ele resiste à obra missionária, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E sétimo, ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão, né? Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35. E oitavo, ele usa a arma da dissimulação, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e o versículo 15. E nono, ele usa a arma de intimidação, ele procura intimidar as pessoas. Você vai ver isso lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E décimo e último, né? Ele age na disseminação de falsos ensinos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ainda tem vamos citar aqui ainda, mas a 11ª, né? Ele também ataca a mente dos homens, conforme diz lá em 2 Coríntios, que nós já citamos, capítulo 4, versículo 4, qual Deus desse século, né, cegou a mente, né, dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Então, quando vem uma pessoa que não entender a palavra de Deus, não fizer caso, é porque ele está com a mente cega, está com a mente atacada pelo maligno, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, destaquemos aqui agora algumas características terríveis do inimigo. Vamos ver. Em primeiro lugar, ele é um inimigo invisível, né? Ele é um espírito. Ninguém vê ele. Conforme diz lá em Efésios, que nós estávamos lendo aqui agora, capítulo 6 de Efésios, versículo 11, você vai ver que ele é um inimigo invisível, né? Revestido de toda a armadura de Deus, como diz lá, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12 vai nos dizer assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e tal, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, ele é espírito, você não vai ver. Então, ele é um espírito invisível, um inimigo invisível. Então, o diabo e seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo espreita-nos 24 horas por dia. Ele é como um leão que ruge, ele não é leão, mas ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele escuta cada palavra que você fala, cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. O diabo, ele vê tudo isto. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado. Nós estamos rodeados, como diz lá em Hebreus, de uma tão grande nuvem de testemunhas. E isto vem, né, contando também com o diabo para querer nos acusar diante de Deus. Mas Apocalipse vai falar que o nosso acusador já foi derribado, então nós não temos que, né, temer a esse maligno. E em segundo lugar, ele é um inimigo maligno, certo? Como diz ainda, repetindo, Efésios 6, uma referência que ele sempre está repetindo aqui, Efésios 6, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, a Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abidom, né? Apolion, que é o mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor, são os mesmos, né? Apolion, apenas, deixa eu ver aqui, o rei do abismo, Abidom é o rei do abismo, né? O abismo sem fim, como diz lá em Apocalipse capítulo 9. E Apolion, que significa destruidor, né? Ele veio para destruir, matar, roubar e destruir. Também você vai ver, né, que ele é um destruidor, lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por aí se vai. Então ele tem esses títulos, né? Seu intento é roubar, matar e destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição, né? Aquela perdição eterna e nunca mais voltará para o céu. Então ele quer levar consigo homens e mulheres o quanto ele, né, puder levar lá. Então isso nós devemos tomar muito cuidado, porque ele não vai desistir fácil. E em terceiro lugar, ele é um inimigo astuto, né? Capítulo 6 de Efésios, versículo 11, né? Revestido de toda a armadura de Deus, que possa estar contra as astutas ciladas do diabo. Então ele é um inimigo astuto. Ouça isso no nome de Jesus. Ele usa ciladas, engrandecido ao nome do Senhor. Ciladas, né? Ação
de surpreender o inimigo ou a caça. Então ele usa essas emboscadas, ele surpreende muitas vezes, né? Você pensar que ele não está ali, ele está, é uma cilada que ele tem armado para você. Ouça isso no nome de Jesus, devemos tomar muito cuidado. Ele está à espreita, na beira do caminho, em algum lugar secreto, em algum lugar escondido, armando cilada para você. Quando você menos esperar, ele te alcança com armadilha. Então, ele é um inimigo muito astuto. Usa essas ciladas, armadilhas, ardis, né? Ele age dissimuladamente como uma serpente. Ele disfarça-se, ele transfigura-se em anjo de luz. A Bíblia diz, seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa voz mansa, ele usa muitas máscaras. Então, tem pessoas que acham que o diabo ele só vem com fúria, só vem para já matar, né? Chegar destruindo tudo. Não. Muitas vezes ele se reveste, transfigura-se em anjo de luz para enganar. A Bíblia diz que, se possível, ele se transformaria em anjo de luz, faria até descer fogo do céu, como se fosse fogo do céu, para enganar, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Veja só o quanto cuidado que nós temos que ter com esse demônio, né, com esse diabo que muitas vezes se transfigura em anjo de luz. Ele parece ministro de Deus, tem tantas pessoas que é mansinho, que está muitas vezes até por trás de um altar, por trás de uma obra, né, na igreja, e muitas pensam que ele é um ministro de justiça, tem a voz mansa, meiga. Muitas vezes o inimigo está usando ele ali para desconstruir alguma coisa, para fazer algum mal, e a pessoa não percebe, vai seguindo, e quando já vê, já está todo enrolado com um monte de barbaridade do inimigo. Usa isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em quarto lugar, amados, ele é o inimigo persistente. Usa isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não desiste, ele é persistente, conforme nós lemos aqui, né? Hebreus capítulo 6, versículo 13. Usa isso no nome de Jesus. Você vai ver que ali ele é persistente, ele não desiste fácil, né? Capítulo 6 de Efésios, versículo 13, a parte B. E havendo tudo feito, permanecer firmes, o diabo e suas hostes não ensarelha, né, suas armas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensarelhar é dobar, enrolar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ensarelhar. Olha, ensarelhar é quando a pessoa vai lá, quando a pessoa guarda, quando a pessoa dobra ali a sua arma e guarda. Não, ele não é tão fácil assim dele ensarelhar, não. Ele continua com seus ardis, com as suas artimanhas, louvado seja o nome do Senhor, para querer enganar os cristãos. Então, ele não desiste. Ele é um inimigo persistente. Quando você pensa que ele te deixou, ele está apenas, né, armando uma emboscada para você. Então, ao ser derrotados, eles voltam com novas estratégias. Foi assim com Jesus também lá no deserto. Você lembra que eu falei? Onde Jesus foi tentado? Lucas capítulo 4, versículo 13. Elias, ele fugiu depois de uma grande vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sansão foi subjugado também pelos filisteus, depois de vencê-los, Davi. Então nós não devemos, você vê que os homens, muitas das vezes, vencem, tipo aqui Sansão venceu os filisteus, Elias fugiu depois de uma grande vitória que ele teve, Sansão foi subjugado depois de... Por isso que eu falo, a autoconfiança, muitas das vezes, atrapalha a carreira do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor, do homem cristão na terra. Davi, ele venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Ouça isso no nome de Jesus. O que aconteceu com Davi? Foi um homem que venceu muitos exércitos, né? Mas ele caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Veja só, quando Jesus chega para Pedro, fala: Pedro, olha, esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim, vão me negar. Aí os outros ficaram calados, Pedro se mostrando ali autoconfiante, né? Falou: não, Senhor, ainda se for para morrer contigo, eu morrerei, Senhor. Mas quando Jesus foi pego lá, foi levado para o local lá onde ele estava lá para julgá-lo, e Pedro estava lá se aquecendo juntamente com as pessoas, e uma mulher reconheceu e falou assim: tu és um deles, não é? Tua voz te denuncia, tu parece com ele. Pedro, não conheço esse homem. E por 3 vezes, Pedro negou. Quer dizer, antes ele tinha confiado em si mesmo, tem aquela autoconfiança que era tão bom que os outros, não, todos podem te negar, mas eu não te negarei. Foi o primeiro a negar. Então, em quinto lugar, o inimigo, né, é um inimigo numeroso, como diz o versículo 12 de Efésios 6. Paulo fala de principados, poderios, príncipe deste mundo, né, de trevas e exércitos espirituais do mal. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos, querido. E em sexto lugar, ele é o inimigo oportunista, né? Conforme diz Efésios 6, 11 e 14. Mesmo que o vencemos, precisamos continuar firmes, como diz versículo 11 e 14, aqui que nós estamos vendo. Porque ele sempre procura um novo jeito de atacar, como já venho falando.
quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago enorme, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 26 e 27. Quem não lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se o homem for liberto de um demônio, aquele demônio sai daquela vida, vai andando por aí fora pelo deserto, não encontra um lugar para repousar, então ele pensa consigo, vou ver que o inimigo também pensa, ele pensa consigo, vou voltar para minha antiga casa. E quando ele volta, chega lá, se encontra a pessoa desarmada, sem a palavra, sem o jejum, sem a oração, uma casa vazia e adornada, vazia da palavra de Deus, adornada, sem arma, sem nada, ele vai, entra e traz consigo mais 7. E o estado daquele cidadão, daquela pessoa, é pior do que o primeiro. Então, devemos estar sempre atentos às novas investidas do diabo na vida do cristão. Então podemos ter vitória nessa guerra, não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Então não podemos permitir que o inimigo nos encontre, certo? Indefeso. Não, jamais. O diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, né? Sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Então, ele não vai dar um aviso prévio para você, tal dia eu vou te atacar, não. Ele é sutil, ele é paciente. Tem isso aí, ele tem paciência, ele quer acabar, ele quer desconstruir. Ele não vai chegar e vai matar quem está firme, quem está... Não, ele vai fazer o homem pecar contra Deus para que perca a salvação e aí fique do lado dele para levar para o inferno juntamente com ele. Então ele não vai chegar, né? Conta uma parábola, teve uma reunião no inferno, né? E o chefão lá, né, o capitão lá falou assim, olha, para um demônio, vai lá, você tenta, uns irmãos que estão indo para a igreja, numa perua Kombi, cheio de irmãos, você vai colocar tentação na frente deles, né, mulheres, uma coisa e outra, ostentação, dinheiro, isso, aquilo, vai lá tentando, até ele fazer eles pecarem. Né? Aí aquele demônio sai, vai lá, chega lá, o que acontece? Em vez de ele tentar, ele tomba aquela perua e matou todos eles. Aí volta, achando que tinha feito muito além daquilo que o chefão lá mandou. Aí quando chega no inferno novamente, ele pergunta assim, pronto, e aí, o que você fez? Eu fiz mais, fiz ainda pior do que o que você mandou. Eu fui lá e tombei a perua, matei todo mundo. Aí, rapaz, você mandou todo mundo para o céu, porque estava todo mundo santificados. Era para você tentar eles, até eles pecarem contra o Deus deles, para que eles viessem para o nosso lado. Então, nós devemos tomar muito cuidado quanto às tentações do inimigo. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico do tópico 1 ainda. Ixi, nós estamos bem atrasados, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já falei, nós não vamos ler todo o assunto, né, do tópico, mas vamos aqui fazer alguns comentários já, né, de antemão, para nós ganhar tempo. Terceiro subtópico do tópico 1 diz assim, o chefe de toda a força do mal. Então, amados, o diabo é denominado de o Deus, né, um D minúsculo, Deus deste século, conforme nós já vimos, né, aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Ele é organizado. Então ele tem todos esses seus servos aí a seu dispor, né? Seus emissários, principados, potestades, isso aí é tudo. Você vai ver lá em Lucas capítulo 11, versículo 17 ao versículo 22. Então a organização dos anjos caídos obedece a uma hierarquia, porque eles constituem um reino de trevas espirituais. Os demônios influenciam as nações, os povos, né, para praticarem toda sorte de maldades. Era que aquele demônio foi mandado para fazer dessa palavra que eu falei aqui agora para vocês. Então ele, louvado seja o Senhor, ele influencia as nações e os povos para praticarem toda sorte de maldades e abominações contra Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Veja que o apóstolo São Paulo, ele vai falando para nós. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra essas classes. Veja só, os principados, potestades, tem os príncipes dos demônios lá, potestades, poderes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12, que nós citamos quase há pouco tempo, né? Então, ao que tudo indica, eles são unidos e organizados. Veja o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 26, quando alguém ali murmurava, falava que Jesus expulsava demônio pelos príncipes dos demônios, pelo Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus falou assim, olha, você vê que eles são organizados, veja só. Jesus falou assim, se Satanás expulsa Satanás, então ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Você vê que é um reino da maldade, um reino das trevas. Essa foi uma pergunta que Jesus fez. Portanto, amados, devemos fazer uso de todas as armas que estão à nossa disposição.
em vigilância e oração. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. A leitura, né, dos tópicos estão muito bons, muito proveitoso, mas a hora está passando rápido, muito rápido. Por isso que eu estou só, né, lendo algumas partes e comentando já aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai dar tempo de nós ler tudo. Mas veja aqui o segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Aí fala primeiro, a primeira arma, que é a palavra de Deus. Nós vamos aqui estar comentando sobre ela. Vamos ler aqui esse tópico. Ele está curtinho, dá para nós lermos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos efetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Ouça isso no nome de Jesus. Agora, por que a palavra de Deus é uma arma tão poderosa? Existem várias razões para essa grandiosidade, mas vamos, nos ater aqui apenas em 3. Crescimento, maturidade e eficácia. A primeira passagem encontra-se em 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vejam só, através desse alimento, quando nós desejamos esse leite, é para o crescimento. Então a criança, ela deseja, ardentemente, aquele leite materno, aquele leite genuíno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós também devemos, que ele fala, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, que vai nos alimentar, que vai fazer você crescer, que vai fazer você ficar robusto, que vai fazer você se defender com a palavra. Quando o inimigo chegar para você, olha, faz isso aqui porque está escrito assim, você vai dizer assim, opa, eu conheço essa voz, isso aqui não é a voz do meu pastor, isso aqui está meio estranha. Você vai lá e com a palavra de Deus também está escrito que eu não devo fazer assim, e vai lá e cita a palavra, o trecho que está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que ter em mente a palavra de Deus para nós citar, para o inimigo fugir de nós. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos desejar este leite espiritual para crescimento, para a salvação. Então, permita-me aqui mencionar 3 palavras para revelar a verdade contida aqui. Escreva-as na margem da sua Bíblia aí, perto deste versículo. A primeira é atitude. Pedro está descrevendo a atitude de uma criança recém-nascida. Assim como o bebê avança na mamadeira, você já viu como é que a mãe vai levando uma mamadeira para uma criança quando ela está com bastante fome, meio faminta, ela pega com a mãozinha e já leva na boca. Então, assim como o bebê avança na mamadeira, você avança no livro. O bebê tem que tomar o leite para o sustento de sua vida física, você também tem que ler as escrituras para o sustento de sua vida espiritual. É inaceitável a pessoa aceitar Jesus e viver sem ter um desejo ardente no seu coração de estar lendo a palavra de Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus, porque ali é Deus falando com você. Ouça isso no nome de Jesus. Veja só, mas eles também falam sobre seu apetite pela palavra. Ele fala, você deve desejá-la ardentemente, você tem que ansiar pelo leite espiritual da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso aí tem que nascer de você tem que ter esse costume. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler a palavra, eu não gosto. Principalmente o Apocalipse, tem pessoas que ignoram esse livro. Eu vou até estar trazendo aqui um estudo sobre o Apocalipse aqui em breve para você, Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver que tem muitas pessoas que negligenciam este livro. Nós não devemos fazer isso. Então, a terceira coisa, a terceira coisa que nós vamos ver aqui é a palavra. O objetivo, qual é o objetivo da Bíblia? O texto nos diz, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por favor, anota aí. Não é para que você saiba. Não é para você ler, para que você saiba, não. Certamente não se pode crescer sem saber. Veja só, mas você pode saber sem crescer. Você entendeu essa frase? Não pode saber, não pode crescer sem saber. Se você não souber a palavra de Deus, você vai continuar estagnado ali, não vai passar daquilo. Mas você pode saber também e não crescer. É aquele que ouve e não cumpre. A Bíblia manda nós sermos ouvinte e praticante, ouça isso no nome de Jesus, e não somente ouvinte, Então nós temos que crescer. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para o ajudar a se conformar, à imagem de Cristo. Não para fazê-lo um pecador mais esperto, mas para fazê-lo como o Salvador,
Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia não foi dada para você fazer um pecador esperto. Eu sou esperto, eu sei a palavra de Deus. Não, tem tantas pessoas que não professam a fé, mas sabem a Bíblia todinha. Mas isso aí não vai ajudar em nada. Você em nome de Jesus, se ele continua praticando atrocidade, praticando coisas mal, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Então, não para preencher, a Bíblia também não foi para preencher sua mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela transforma, ela restaura, ela faz coisas maravilhosíssimas na vida do homem que procura buscar a Deus. A segunda passagem que precisamos checar aqui é Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difícil de explicar porque vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestre, olha aqui a repreensão que eu aqui, acredito que foi Lucas que estava falando no livro de Hebreus, né? Aprendes a ser mestre, entendendo ao tempo decorrido, tendes ainda novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque a criança, né? Porque ainda é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deixa eu explicar aqui, abrir aqui um parêntese aqui e explicar para você. Quando o bebê é criança, muito criança ainda, que seus pais dão ali a mamadeira para ele, seu cuidador, seu tutelar, seu tutor, né? Dá ali seu leite para a criança, uma hora ela tem que crescer e se alimentar sozinha, com as suas próprias mãos. Porque um cristão, aqui ele fala, quando nós muitas vezes deveríamos já ser mestre, ainda estamos necessitando de que alguém ainda coloque mamadeira nas suas mãos, na sua boca, e você ainda alimentar você com leite. Então nós quando crescemos, nós já estamos um tempo na igreja, ele aqui fala do tempo também, então nós já poderíamos já estar ensinando já para outras pessoas, amamentando outras pessoas, já com esse leite espiritual, que é a palavra de Deus, nós ainda estamos necessitando de que alguém nos ensine. Isso aí é uma vergonha para nós. Paulo, ele fala lá em Coríntios, né, que eu falo isso para vocês com vergonha, para vergonha vossa, Paulo falando, né? Então nós devemos tomar muito cuidado quanto ao tempo decorrido. Se nós não estivermos buscando a palavra de Deus, o que é que vai acontecer com nossas vidas? Nós vamos continuar criança, precisando de leite, precisando que alguém nos ensine toda hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar na palavra de Deus, no jejum e na oração. Então, amados, a palavra-chave nesta passagem é tempo, né, que nós estamos aqui falando. Você deve aí sublinhar ela em sua Bíblia. O escritor diz a seus ouvintes, né, ele falando aqui para os seus ouvintes, quando por virtude do passado tempo, você vê que aqui, essa palavra-chave é o tempo. Você deveria estar indo para a faculdade, você tem que voltar ainda ao jardim da infância e aprender, né, o abecedário todo novamente. Então, enquanto nós devemos já estar em uma faculdade, já estar até ensinando, sendo até professor, nós estamos ainda ensinando, necessitando que alguém nos ensine. Estamos ainda no primário, no jardim de infância. Quando nós deveríamos estar comunicando a verdade a outras pessoas, você precisa ter alguém que comunique a verdade a você. Isto é uma vergonha para nós, muitas das vezes. Eu não estou, lógico, me excluindo aqui, não sou melhor do que ninguém. Eu, lógico, preciso muitas coisas ainda aprender. E isso eu falo isso com vergonha, né? Porque pelo tempo decorrido, como diz aqui, eu já deveria estar ensinando, eu deveria estar numa posição de mestre e não precisando que alguém me ensinasse. Mas sou humilde para aprender. Louvado seja o nome do Senhor, e vou aprendendo. A palavra de Deus, ela não tem uma formatura assim definitiva, nós temos que todos os dias estar aprendendo, ouça isto no nome de Jesus. Então, amado, na verdade ele diz, você ainda precisa de leite, não de alimento sólido. O alimento sólido é para os maduros, ele continua dizendo, né? Quem são os maduros? Aqueles que vão para o seminário? Não. O que pode derrotar qualquer um num duelo teológico? Não. Quem sabe, né? Aqueles que sabem mais versículos bíblicos? Também não. Não diz isso. Não. Diz, você é maduro, o ator fala aqui, você é maduro, se treinou a si mesmo, através do uso constante das escrituras para distinguir o bem do mal. Isto é ser, louvado seja o Senhor, ser adulto, ser maduros e não criança. É quando você distingue o bem do mal. Então, a marca maturidade espiritual não é o quanto você entende, mas o quanto você usa. Você pode saber pouco, pode entender pouco, mas se você usar tudo aquilo pouco que você sabe, já é alguma coisa. Não é o quanto você entende. Não, você pode entender a Bíblia toda. Você pode saber a Bíblia toda. Satanás, ele conhece. Você vê que na tentação lá, ele usou palavras da Bíblia para tentar Jesus. Né? Mas ele usa? Não usa.
Ele cumpre? Não cumpre. Então você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não usar a palavra de Deus, isso não serve de nada. Então na esfera espiritual, o oposto de ignorância não é sabedoria, mas sim obediência. Assim, esta é a segunda razão pela qual a palavra de Deus ela é uma arma indispensável aqui, né? A Bíblia é o meio divino de desenvolver a maturidade espiritual. Não há outra maneira para você se defender, né? É a palavra de Deus, essa é a maior arma disponível aí para você lutar contra os ataques do diabo. Então, a palavra de Deus, a oração, o jejum, essas palavras, essas armas não podem jamais faltar na vida de quem serve a Deus. Porque não é porque você serve a Deus que você não vai ter batalha espiritual, que você não vai ter que lutar contra demônios. Não, você vai ter, aí é que você vai ter mesmo. Jesus fala que se perseguir o mestre, muito mais perseguirão a nós também. Então nós temos que estar preparados com essas armas. Tem pessoas que falam assim, para de sofrer, vem para a igreja tal, para de sofrer, faça tal coisa. Não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tereis tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter luta sempre constante, e para isso nós temos que estar preparados. Ouça isso no nome de Jesus. Há uma terceira passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai falar toda a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, ela tem essas três funções aqui, a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus e útil para ensino, veja só, ensino, para a repreensão e para a correção. Se a palavra de Deus não fizer isso na vida do homem, querido, ouça isso no nome de Jesus, está mal. Viu? Então, esta para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo diz que toda a escritura é útil, mas útil para quê? Ele menciona 4 coisas. A primeira é doutrina, ou ensino, né? Isto é, ela irá estruturar seu pensamento. Isto é crucial para que, se você não estiver pensando corretamente, não estará vivendo corretamente aquilo em que você acredita, determina seu comportamento. Ouça isso no nome de Jesus. Ela também diz que a Bíblia é útil para a repreensão, isto é, ela dirá onde você está fora dos limites. A palavra de Deus vai fazer isso aí, ela tem essa função. Olha para aí, você não está certo, você tem que fazer uma conversão, você tem que se converter. Converter, fazer uma conversão é quando você muda de direção, você vê que está indo na estrada errada e tem uma bifurcação, ou tem um retorno, você vai fazer aquele retorno e vai voltar. Então a palavra de Deus, ela te repreende, ela te mostra onde você está errado, que você está fora dos limites. Você está muito libertino, está no meio dos seus colegas de trabalho, de faculdade, e você esquece que você é um cristão, daqui a pouco você está entrando nas conversas, nas brincadeiras, nas piadas. Aí, você, quando está fora dos limites, a palavra de Deus te mostra, ela te acusa, ela te, olha, você tem que ser diferente, você não pode ir por aí, por esse caminho aí é perigoso, você vai, não vai ficar parecido com Cristo. E Paulo falou, sendo meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele quer dizer o quê? Que ele imita Cristo, tanto que eles parecem com Cristo, e vocês têm que imitá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos pareciam muito com Jesus, que foi tão certo que você vê lá que Judas, para trair Jesus, para eles saberem quem que era Jesus, Judas teve que entregá-lo, teve que trair ele com um beijo, para que ele soubesse que aquele a quem ele beijou era o mestre, porque ele era muito parecido. Pedro também foi confundido, foi achado ali parecido com Cristo. Vocês parecem com ele, tudo mais. Tá? Então nós temos que andar seguindo o modelo de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, isso que nós devemos estar tendo muito cuidado quanto a estas coisas, né? Então, a palavra de Deus, ela é útil para a repreensão, né? E ela dirá onde nós estamos errando, nós estamos fora do limite. Ela mostra que o pecado, que é pecado, mostra o que Deus quer para a sua vida. Ele prevê seus padrões. Então, tudo isso aí, a palavra de Deus, ela faz na vida do ser humano. Basta nós ser sensível à voz do Espírito Santo. E terceiro aqui, ela é útil para a correção, né? Você tem um armário onde põe tudo, naquilo para qual não consegue mais achar espaço em lugar algum. Você abarrota tudo lá, né? E um dia se esquece e abre a porta, você esqueceu que abarrotou tudo lá dentro, você abre a porta, bum, cai tudo. Ai, puxa vida, você diz, tenho que arrumar isso. Tem que arrumar isso aqui. A Bíblia é assim, ela abre as portas de sua vida e provê uma dinamite purificadora para o ajudar a limpar o pecado e a aprender também a se conformar com a vontade de Deus. Então, quando você abre a porta espiritual, abre a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mostrar onde está a sujeira. Aquela sujeira vai aparecendo, né? E você vai, com a palavra de Deus, vai purificando. E você vê que a palavra de Deus purifica. Jesus falou para os seus discípulos assim, olha, vós estáis limpo com a palavra que eu tenho falado. Então,
Se a palavra de Deus tem esse poder para purificar, louvado seja o nome do Senhor, ela tem esse poder para purificar, então tomamos posse dessa palavra, dessa arma, que é a palavra de Deus. Uma quarta vantagem da Bíblia é que ela é útil no treinamento. Ela é útil no treinamento para uma vida de justiça. Deus a usa para mostrar como se deve viver, tendo-o corrigido nos aspectos negativos. Ela dá a você orientação positiva a se seguir na vida. É a palavra de Deus. Ela te orienta, ela te fala, é por aqui, você deve fazer assim. É tudo. A palavra de Deus, ela é uma bússola, ela te mostra o caminho certo e você jamais se perderá. A palavra de Deus, amados, ela é um meio primário pelo qual podemos nos tornar servos eficazes de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o segundo subtópico do tópico 2 ainda. Ixi, está muito atrasado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar aqui sobre a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Vamos voltar novamente ao texto de Efésios capítulo 6. Esse Efésios aqui está nos batendo bastante, né? A Bíblia nos diz assim, olha, ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os homens, por todos os santos. Ok. A oração aqui não é mencionada como peça da armadura, porém, não é exagero dizer que ela é a atmosfera em que o soldado deve viver e respirar. É em espírito de oração, é em oração, orando em espírito, né? Que ele fala orando no espírito, que o soldado deve vestir a sua armadura e enfrentar o inimigo. Nós não devemos, né, muitas vezes deixar o inimigo fazer ruas, nós temos que enfrentar. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, a escritura e a oração, que é a palavra de Deus e a oração, são indissociáveis, certo? Como as duas principais armas que o Espírito coloca em nossas mãos. Nesse contexto, a oração cristã, que prevalece, é fundamentada em 4 pressupostos aqui, né, universais, indicado pelas 4 vezes em que a palavra todos ou todas é usada. Vamos lá. Oração no Espírito em todas as ocasiões. Veja só. Primeiro, devemos orar no Espírito de forma regular e constante. Segundo, essa conexão com o Espírito Santo nos permite acessar o trono de Deus e receber poder e autoridade. Terceiro, a oração é uma comunicação direta com o Pai, possibilitando que sejamos fortalecidos e capacitados. Então, diversidade de formas de oração, nós podemos ver aqui também, né, essas diversidades. Mas como que eu vou orar? Tem diversidade de formas de orar. Devemos orar com toda oração e súplica, né? Segundo, reconhecemos que existem diversas formas de oração, cada uma adequada a diferentes situações, ok? Você vai orar pelo enfermo, é uma situação. Você vai orar para que Deus abra uma porta de trabalho, para que Deus supra a necessidade de alguém, é outra forma de oração. Você vai orar para Deus repreender um demônio, é outro tipo de oração. E assim sucessivamente. Então, amados, terceiro, a variedade de expressões de orações nos permite abordar as necessidades específicas de nossa vida espiritual, certo? Então, a variedade de expressões de oração nos permite abordar necessidades específicas de nossa vida espiritual. Alguém pode dizer assim, mas a oração que Jesus ensinou não foi o Pai Nosso? Jesus usou ali como modelo o que nós devemos fazer na oração. Jesus vai dizer assim, Pai Nosso, né? Reconhecendo Ele como nosso Pai, que estás no céu, é o dono do céu, o Criador, né? Santificado seja o teu nome. Ali você começa agora adorando a Deus, exaltando o Senhor, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. E ali é um modelo de oração, não é que você vai ficar só nesta oração. Então tem diversidade de oração. Então devemos também ter perseverança na oração. Por quê? Devemos orar com toda a perseverança. Assim como, né, segundo aqui, assim como bons soldados permanecem alerta e não desistem, nossa oração também deve ser constante e resiliente. Terceiro, a perseverança nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades. Quando você persevera, você se mantém firme. Ah, não, eu estou passando por isso aqui, mas vai melhorar. Ah, não, eu estou vivendo isso aqui, mas vai melhorar. Tem pessoas que se revoltam contra Deus, contra o mundo, contra o ser humano. E, não persevera e desiste fácil e tal. Não deve ser assim. Temos que perseverar porque sabemos o local que nós vamos morar. É o céu, é lá que nos aguarda. É o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos ficar aqui o tempo sofrendo, queimar lá no inferno com o diabo. Não. Nós temos que seguir o
caminho da nossa jornada, que é o céu. Então, interceder também por todos os santos. Primeiro, devemos orar por todos os santos. Segundo, interceder uns pelos outros, fortalece os nossos laços como povo de Deus. Você vê que o próprio Jó, quando ele orava, né, pelos seus amigos, né, seus amigos ali, entre aspas, Jó orou por eles e Jó foi abençoado. Então, é orar um pelos outros. Fortalece aqui os laços, né, de comunhão para com Deus. E agora, o terceiro subtópico, nós vamos, do tópico 2 ainda, nós vamos falar sobre o jejum, vivendo em jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Aliado à palavra de Deus e a oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Então, jejum significa abstinência aí total ou parcial de alimentos, né, durante um determinado período, visando aprimorar o exercício da oração e a meditação. O jejum bíblico não pode ser visto como penitência, mas como um sacrifício vivo e agradável a Deus, né, para que seja aceito, né, deve ser o jejum acompanhado com justas e piedosas intenções. Olha, porque eu falei que o jejum não pode ser de qualquer maneira, né? Ele pode ser parcial, pode ser total, né? Abstinência de total ou parcial de alimento. Por que parcial? Tem pessoas que têm um problema por exemplo, diabético, né? E não consegue jejuar por muito tempo, então ele pode comer alguma coisa e colocar um propósito no seu coração de fazer o jejum de tanto tempo, você se dedica na oração, né, naquele momento, na leitura da palavra de Deus, e isto é válido. Mas quando você tem saúde, já acostumado a orar, você pode, né, estender aí um tempo mais prolongado. Ouça isso no nome de Jesus. Nós devemos fazer um jejum com sabedoria. Tem pessoas que vão jejuar, tem problema de diabetes e morre, porque a sua glicerina baixa muito e ele acaba vindo a óbito porque ficou muito tempo com fome. Quem tem diabetes não pode ficar muito tempo sem comer. Então, devemos fazer tudo com decência e ordem, tudo com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é aquele jejum que lá em Isaías capítulo 58 o pessoal fazia lá não. A Bíblia diz que eles faziam jejum, mas humilhavam dos seus funcionários, né? Batiam e tudo mais, e estavam sempre dos seus afazeres e trabalhando. E também quando você separar um tempo para estar ali em meditação com Deus e orando, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o jejum que Deus quer, que tire o jogo, que não aponta o dedo para falha de ninguém, e ali é você orando, intercedendo e tal, e assim você vai lutando com as armas da justiça, né? Com as armas piedosas. Essa é a intenção do jejum, né? Louvado seja o nome do Senhor. O John Charles, né? John Charles Haley diz que jejum é a abstinência ocasional, né, de alimento a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito, certo? Então muitas vezes, como a Bíblia diz que a carne na verdade o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então quando você jejua, você leva o corpo a sujeitar-se ao espírito. Então, tem um ditado que fala muito que aquilo que você quer, se tem dois animais, e você quer que um se sobressaia, você vai alimentar um mais que o outro. Então, assim mesmo é a sua natureza. Quando você alimenta mais o espírito, então a carne vai ficando mais fraca. Mais fraca que eu quero dizer não é matar a carne, não é judiar. Eu disse que se a gente ama o nosso corpo, a gente quer alimentar, quer cuidar, né? Então, a gente não deve também, né, matar, que eu falo, não deixar ele com aquele sentimento, aquele desejo de pecar e tudo mais. Então, você está orando, está sujeitando ali, levando ele à sujeição do Espírito. Então, o Espírito, ele é mais sensível, ele está pronto para, né, ser mais sensível à voz de Deus. Então, a carne, ela não se converte. Ouça isso no nome de Jesus. Então, na Bíblia, o jejum, ele é apresentado como prática de não se alimentar por certo tempo, certo? Né? A gente vai ver lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 9. Também ele é apresentado como prática religiosa, né? Involuntária. É voluntária, exige pureza de vida. Isaías 58, que eu acabei de falar aqui agora, 58, versículo 3 ao 7. E exclui a exibição, né? Também, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Então, o ensinamento de Jesus acerca do jejum, nós vamos ver aqui, Jesus, ele espera que jejuemos, e quando jejuardes, ele fala, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus nos orienta a fazer de maneira correta. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está em oculto. Então Jesus aqui encoraja seus discípulos a jejuarem, porque há uma recompensa da parte de Deus. Teu Pai que vê, né, que vê o que está oculto, te recompensará. E tem até tradução que fala que te recompensará publicamente. Então, princípios que regem o jejum, nós vamos ver aqui, tenha sempre um propósito
Ninguém não jejua por nada, não é verdade? O jejum bíblico é abster-se de alimento com um propósito espiritual, é claro, né? Então, a pessoa não vai fazer um jejum assim, por que está jejuando? Por nada. Não, você faz um propósito, você quer fazer um propósito ali, quer fazer um pedido a Deus, você vai fazer aquele propósito, eu quero levar a carne em sujeição ao Espírito, e você vai ter um propósito de oração, uma separação com Deus naquele momento. Então, sempre separe tempo para orar e se alimentar com a palavra quando for jejuar. Tem pessoas que não entendem esse princípio bíblico e no período que estão jejuando, gastam todo o tempo assistindo séries, televisão, jogando videogame e tudo mais, né? Ou presos em redes sociais. Isso não é bom. Bom é você separar um jejum total, né? Então, o jejum combate os desejos da carne. Alguém corretamente disse que o caminho para o coração do homem é o estômago. E eu até concordo com essa frase, né? O caminho para o coração do homem é o estômago. Veja o exemplo de Adão e Eva, né? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6. Né? Ali Eva, quando eles veio aquela serpente enganando ele ali, então o caminho ali para o pecado ali foi justamente o estômago. Ouça isso no nome de Jesus. Então, eles comeram o fruto e acabou, né, entrando ali em desobediência a Deus. Esaú também, né, Hebreus capítulo 12, versículo 16, a gente vê que foi, como eu já citei aqui, do prato de lentilha, né, foi o estômago. Então, priva-se de um dos desejos mais primitivos, como o de comer, levar o homem ou a mulher de Deus a vencer os apetites carnais. Isso é muito bom. O jejum para isso também serve. O jejum é um sacrifício. Se o jejum não significa nada para você, não vai significar nada para Deus. Tem pessoas que querem jejuar 1 hora por dia, outras se abstêm daquilo que não sentem falta. Aí sim é bom, né? Eu vou jejuar dormindo, vou jejuar à noite, quando eu estou dormindo, de manhã eu acordo e vou comer. Não é bem assim, porque isso aí não significa nada para você, também não vai significar nada para Deus. Deus nem aceita isso aí. Né? Isso aí parece meninice. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de doce, decide se abster de doce, né? Deixar de comer o doce. O jejum como arma espiritual do cristão é importantíssimo, porque por meio dele se pode desenvolver ali uma busca por Deus de modo mais íntimo, profundo e reverente. A negação do alimento é uma forma de esquecer por um momento a comida física e concentrar-se mais e mais em Deus, priorizando a sua vontade. Então, os que se dedicam à prática do jejum, aliado à oração, fazem isso de modo humilde, revelando aí arrependimento sincero e quebrantamento perante Deus, certo? Então, é quando você se mostra ali de modo humildemente, né? Mostrando ali arrependimento. Isso também, né? A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender, jejuar com arrependimento e tudo mais e tal. Isso é o jejum que Deus aceita, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro tópico. Eu sei que ficou bem longo, né, esse vídeo aqui, mas você vai gostar. Vai falar, eu sei que Deus está falando com pessoas, né, e vai continuar falando através dessa aula, e que é muito importante nós podermos aí estar dando ouvido, praticando essa palavra. Eu sei que nós vamos mudar a nossa maneira de jejuar, de orar, de batalhar contra as forças do mal, né? O terceiro tópico vai dizer assim, nós vamos ler já todos os subtópicos também, e depois nós vamos entrar aqui comentando aqui, para nós estarmos adiantando, né? Vivendo Jesus Cristo, nosso maior modelo, louvado seja o nome do Senhor. Vencendo o diabo com a palavra. Aí temos o segundo subtópico, vivendo em oração e vivendo em jejum. Vamos aqui agora comentar a cada um desses aqui, sem ler o terceiro tópico. Nós vamos já direto ao comentário, porque vamos fazer aqui um resumo lá já e concluir essa aula. Jesus Cristo como nosso maior modelo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Depois de jejuar 40 dias, como eu falei lá no início da aula, né? Ele foi levado lá para jejuar 40 dias e 40 noites. E depois que ele jejuou os 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, e ele disse, se tu és, olha, ele queria colocar dúvida em Jesus quanto ao seu parentesco, a ser filho de Deus ou não. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães, né? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo, ele usou outra arma e foi novamente. Então o diabo levou, agora aqui já foi levado já pelo diabo, já não foi pelo Espírito, lá para
cidade santa. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, olha só, ele usando a palavra, ele dará ordem a teus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova, não tentarás, ou não ponha à prova o Senhor teu Deus. O Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou mais uma vez levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Agora você vê, lá no Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e tudo que nele habita e tudo mais. Então, tudo é do Senhor. Como que o diabo ia oferecer alguma coisa para Deus, sendo que ele não tem nada, para Jesus? Né? E fala: se tu te prostrares, te darei tudo isso aqui, se me adorares. Aí Jesus diz: retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor teu Deus, e só a ele presta culto, só a ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram, né? Vieram e serviram. Agora tem aqui um conselho para você. Esse comentário que eu fiz agora, Jesus falou essas palavras, está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Agora, você vê só, não vale a pena nós resistir todas as tentações do diabo lançar na nossa frente, porque depois que nós resistir tudo isso aí vem os anjos de Deus e nos servem. Que privilégio que você, que nós teremos, nós como igreja de Cristo, cristãos autênticos, cristão verdadeiro, que passa pelas tentações. Alguém fala assim: eu fui tentado, irmão, eu fui tentado em várias áreas. Sim, a Bíblia diz lá em Tiago que é bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porém, os que não engorda, que não dá a luz ao pecado, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então isto vale a pena nós lembrar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui dar continuidade? Então, aprendemos aqui com o texto em tela, né? 4 formas que Jesus usou para vencer as tentações do diabo. O primeiro lugar é ter uma vida de intimidade com Deus, né? Jesus, isso aí, sem dúvida. Jesus é o próprio Deus, né? 100% Deus, 100% homem. E você tendo uma vida de intimidade com Deus também, você vai vencer essa tentação. Tudo que Jesus passou, como eu falei no início, foi para modelo nosso. Ele é o maior modelo, né? Exemplo para nós, né? Então, ter intimidade com Deus por meio do jejum e da oração, né? Capítulo 4, versículo 2 de Mateus. Jesus tinha prazer no Pai e o Pai tinha prazer no Filho, né? Quem ama a Deus ora, quem tem apetite pelo pão do céu jejua, quem anda com Deus tem poder para resistir o diabo. O problema não é a presença do inimigo, mas sim a ausência de Deus. Quando o homem tem a ausência de Deus, meu filho, olha, tá complicado, viu? Mas a presença do inimigo não é problema para o cristão, porque se ele tem a presença de Deus, ele repreende o inimigo, ele batalha, ele luta e vence. Agora, se ele tem a ausência de Deus, é estrago na vida do ser humano. Em segundo lugar, ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, como diz o capítulo 4, versículo 1, que ele foi levado pelo Espírito, certo? Pelo Espírito Santo. Estamos sempre cheios do Espírito Santo ou de nós mesmos. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito, né? Não vencemos a tentação na força da carne, só quando somos cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo e que alcançamos vitórias nas tentações. Então, em terceiro lugar, vamos comentar aqui só um pouquinho aqui. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vencemos as tentações, porque é o Espírito Santo. Quando nós deixamos a nossa vida ser levada pelo Espírito, nós deixamos ser guiados pelo Espírito, é totalmente diferente, né? Quando nós fazemos as coisas de nossa própria cabeça, quando nós nos enchemos de nós mesmos, não pode. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos, né? Jesus falou assim: se eu não subir, o Espírito Santo não virá sobre vós, né? Virá para vós, e ele fará lembrar, ele, né, dirigirá aí os seus passos em tudo e tal. Então, amados, é o Espírito Santo que hoje está aqui com a igreja e não devemos esquecer que uma hora ele vai ser tirado da terra, vai ser tirado daqui no arrebatamento da igreja, que ele vai nos entregar a Cristo nas nuvens e o Espírito Santo ficará lá. E nós só voltaremos aqui com Jesus lá em Jerusalém para julgar, né? Louvado seja o nome do Senhor, juntamente com o Senhor, lá no julgamento, no trono branco. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Essa é uma arma muito importante, Jesus teve isso aí, né? A Bíblia é a espada do Espírito. Nada de racionalizações, né? O que eu penso, o que eu acho, o que as pessoas falam. Não. Jesus disse, está escrito. Jesus falou, eu acho, ou alguém me falou. Não, eu penso. Não, Jesus falou, está escrito. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Você pode ver isso aqui em Mateus, não é verdade? E em quarto lugar, ter uma atitude de resistir ao diabo, né? Então não devemos aqui subestimar o diabo, lógico. Nem ter medo também. Nem fugir dele, mas resistir a ele.
E o diabo precisou bater em retirada. Precisamos entender que o diabo já foi vencido e aquele que o venceu nos assiste quando somos tentados também. Conforme diz lá em Hebreus, né? Capítulo 2, versículo 18. Então, estamos em Cristo, sua vitória é a nossa vitória. Você não precisa enfiar a cabeça na coleira do diabo de maneira nenhuma. Você não é mais escravo do pecado. Você foi tirado da potestade de Satanás, da casa do valente, do reino das trevas. Você agora está assentado com Cristo nas regiões celestes. Você está no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amados, nós temos à nossa disposição as 3 armas que nos auxiliam na nossa jornada para o céu. Palavra, oração e jejum. Foi por meio delas que os santos do Antigo Testamento foram vitoriosos, bem como os cristãos da Nova Aliança. Nesse particular, Jesus é o nosso exemplo, pois vivendo neste mundo sempre recorreu à palavra, né, à oração e ao jejum. E assim procedermos, jamais cederemos, né? Se assim nós procedermos, jamais cederemos aqui diante das tentações do maligno. Contudo, manteremos aí nossa fidelidade para com Deus, priorizando a sua vontade, certo? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aí, trazendo mais uma aula, a aula 7, né, que virá aí na próxima semana, o perigo da murmuração. É outro perigo muito grande. Nós devemos também combater isso aí. Nós vemos que pessoas foram derrotadas por causa da murmuração. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós todos que aqui estamos. Você que está aí ouvindo também pelas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Se Deus